Salve, salve, torcedor Cruz Maltino, chegando nessa sexta-feira, dia 17 de outubro, pra gente falar de Vasco. Sextou no canal Detetives Vascaínos e muitos assuntos importantes pra gente debater nesse dia de hoje. O Vasco se reapresentou depois do triunfo diante do Fortaleza e o Fernando Diniz começou a juntar as suas peças do tabuleiro de xadrez para o grande duelo contra o Fluminense na próxima segunda-feira. Duelo decisivo aí, pode determinar posições lá no pelotão de cima. Isso sem se falar no tiratema aí, visando a Copa do Brasil, as semifinais que acontecem no final do ano, em dezembro. Vamos também falar da valorização pesada em cima do garoto Ryan, que cada vez mais vem sendo assediado pelos clubes europeus e o Vasco ciente disso, está aí tentando chegar num acordo com seus representantes para aumentar cada vez mais a sua multa rescisória e com isso renovar o seu contrato. Então você vai ficar sabendo desses bastidores todos e também falar da camisa 3 que o Vasco também colocou hoje no mercado, muito bonita. Vamos mostrar todos esses detalhes então aqui para você, mas antes de mais nada, aquele pedido especial de sempre, já larga o dedo nesse like aí, compartilhe o conteúdo do amigo, joga seus grupos de zap, suas redes sociais, faça o Detetives crescer cada vez mais no YouTube e eu dependo muito de você, meus amigos, tá bom? Então vamos lá, dê essa força, dessa moral pro Detetives no YouTube. Bom, e o Vasco divulgou hoje, né, o seu terceiro uniforme para 2025-2026, a nova camisa da linha é na cor marrom, como vocês estão vendo aí, enquanto o uniforme de goleiro é na cor azul claro. As peças fazem aí uma referência aos 80 anos da conquista do campeão de terra e mar, né, quando o Vasco alcançou os títulos invictos do Campeonato Carioca, naquela ocasião, no futebol e no remo, em 1945. Lembrando que essa é a última camisa, né, lançada pela atual fornecedora, a Capa. O clube tem acerto alinhado, encaminhado com a Nike para a confecção dos uniformes a partir da próxima temporada. As novas peças já estão disponíveis para venda nas lojas do clube e a estreia desse uniforme vai ocorrer nesta segunda-feira, nesse clássico contra o Fluminense no Maracanã. E aí, qual foi o seu veredito, hein? Olha, eu já pude ver de perto e ficou realmente muito linda e vale a pena a compra. E com a nova fornecedora esportiva batendo na porta, tem tudo para a próxima coleção ser ao concurso, né? Porque a Nike é uma fornecedora aí de responsa, você não acha? Bom, vamos dar prosseguimento agora ao boletim para dessa vez a gente falar de Ryan, a joia vascaína que vem sendo lapidada pelo Fernando Diniz, potencializada cada vez mais e tem tudo para ser aí a maior venda da história do Vasco em breve. Eu digo isso até com uma ponta de tristeza no coração, porque por conta do cenário financeiro atual do Vasco, a sua saída será inevitável, né, meus amigos? E nós vascaínos queremos sempre o melhor para o nosso clube, para o nosso time, mantendo aquelas promessas e contratando bons jogadores para o elenco. Mas a condição do Ryan é especial. O jogador se valorizou muito de um ano para cá, com as seguidas convocações para a seleção brasileira da base e por hoje ser um dos principais atletas do time. Os gols que ele tem feito, as suas participações, têm chamado cada vez mais a atenção de clubes europeus. E não será nenhuma surpresa que aí no início do ano que vem pinte aí a tal oferta milionária vinda ali da Europa. E já ciente disso, a direção do Vasco já iniciou os contatos com seu staff aí, com o seu pai, o Valquimar, que é ex-jogador do clube, tentando buscar aí uma extensão desse vínculo, né, do seu contrato que se encerra ali no final de 2026, no final do próximo ano. Então, com um vínculo maior, né, muito se cogita aí que o Vasco vai tentar algo até 2028, o clube pode barganhar mais em relação a esses direitos econômicos e conseguir cifras bem elevadas. Então, há essas conversas no sentido de aumentar ainda mais a multa pro exterior, já que o assédio promete se tornar constante no início do próximo ano com a abertura das janelas europeias. O Vasco vira e mexe, né, vem recebendo ofertas
e rechaçando todas que têm chegado, porque entende que este não é o momento de vender o jogador, que ainda pode ser mais valorizado do que já é. O próprio Fernando Diniz não cansa de dizer nas coletivas que o Ryan é um atleta que tem que ser pedido o triplo do que vale, devido ao tamanho da sua importância ali para o time, para o futebol brasileiro. É um jogador jovem, 18 anos, conseguiu em pouco tempo, né, assumir a responsabilidade e se transformando aí num dos principais pilares da equipe. A gente espera que o Vasco consiga definitivamente isso e acho que o próprio jogador tenha consciência dessa situação, que diferente de muitos atletas aí que começam, o Ryan é grato ao Vasco, sabe do peso que o clube proporcionou para ele e por isso tem toda a paciência para negociar com o Vasco e esperar o momento certo de sair, já que tem aí o tempo para que o Vasco consiga receber a importância devida, né, do que ele vale. E a gente também tem que dizer o seguinte, o Ryan, ele sabe que todo jogador sonha um dia jogar na Europa. E com ele não é diferente, meus amigos. Bom, mas agora vamos mudar a página e falar da preparação para o duelo contra o Fluminense, que tem todos os ares de uma decisão. Será o primeiro dos 3 jogos que o Vasco vai fazer ainda nesse ano contra o Tricolor, já que no final do ano tem as semifinais da Copa do Brasil. 40 mil ingressos já foram emitidos e pode ter certeza que a maioria é de vascaínos. Vai ser um jogão de bola. O Fluminense venceu ontem no apagar das luzes, nos acréscimos, já ia perdendo pontinhos, seria muito importante, porque com a vitória do Vasco sobre o Tricolor, o Vasco conseguiria chegar na mesma pontuação e ganhar no número de gols, que teoricamente do Vasco é maior. Só que aí o Fluminense venceu a partida, então não há mais essa hipótese do Vasco ultrapassar, mas há essa hipótese do Vasco chegar junto, porque o Vasco não pode perder o Fluminense de vista, já que o Fluminense está ali lutando por um G6, um G8, então é importante o Vasco vencer essa partida. Por isso, dentro de São Januário, a partida está sendo tratada como uma verdadeira decisão. Os jogadores se representaram hoje depois do jogo contra o Fortaleza, muito teste físico, exame, e para botar os jogadores em empate, porque há esse entendimento que o Vasco precisa ter um físico apurado para jogar de igual para igual e aguentar esta sequência. Em relação aos desfalques da equipe, o único que a gente já sabe, né? O Hugo Moura, que foi expulso, não vai jogar e até acredito que ele vai perder aí o posto de titularidade nos próximos jogos quando ele retornar, porque essa expulsão aí, mesmo com o Vasco tendo vencido, pesou muito contra ele. Então, a princípio, o Tietê e o Barros vão ali fazer aquela meiuca e hoje o Paulo Henrique apareceu também no CT, treinou normalmente, muito feliz pela convocação. É o jogador que vai atuar pela lateral direita ali, tá descansado. A zaga também nenhum problema, Lucas Piton tá ok. A zaga com Cuesta e o Robert Renan também. E talvez, meus amigos, a única, vamos dizer assim, dúvida pode pairar sobre o time do Fernando Diniz seria lá na frente, né? Porque o Fernando Diniz não foi muito claro na coletiva lá ao dizer se o Verratti perdeu ou não a titularidade. Insiste em dizer que ele é o titular, que deu uma chance ali para o Andrés Gomes. Então fica aquela dúvida, será que o Andrés Gomes entrou só porque era contra o Fortaleza? Será que ele vai ser mantido contra o Fluminense, que é outro time ali, já que o Verratti tem uma boa sorte, né, contra equipes cariocas em clássicos? Então a gente fica sem saber se o Verratti hoje vai ser o titular ou não. A princípio, o Andrés Gomes tem tudo para ser mantido no time ao lado do Ryan, para que o Fernando Diniz possa ver mais sobre esta dupla. Mas os treinos que vão acontecer aí no sábado e no domingo vão ser preponderantes para se chegar no denominador comum na escolha do Fernando Diniz. O importante é que o Vasco está aí com o elenco inteiro, com o time inteiro e tem aí condições, sim, de seguir mirando o pelotão de cima do campeonato e afastando cada vez mais o risco dessa situação de zona de rebaixamento. No clube ninguém mais fala nisso por enquanto, tá todo mundo almejando realmente o pelotão de cima, porque o Vasco hoje tem a terceira melhor campanha do retorno, então os números falam por si só. Então, aliando desempenho ao resultado, com certeza muitos confiam de que o Vasco pode prosperar nesse segundo turno e alcançar aí uma posição
lá em cima. Lembrando que ontem o São Paulo perdeu, o Bahia perdeu, times que o Vasco estão acima do Vasco. Então é importante que esses times tenham perdido para que o Vasco consiga fazer mais pontos e chegar neles e até abocanhar uma posição maior na tabela. Bom, meus amigos, então é isso. Estou colocando um ponto final nesse boletim. Essas são as principais informações do time do Vasco para hoje. E amanhã a gente está de volta com muito mais do Vascão. A você, o meu muito obrigado. Ó, não deixe de comentar aí no vídeo, beleza? Um grande abraço e até lá!